Eu sei que é um tema polêmico, até entre nós, né, nós falarmos do papel da mulher na sociedade. Eu sei que até entre nós crentes gera certo desconforto, mas eu gostaria de te convidar a deixar de lado todas as suas armaduras, todos os seus preconceitos, e que nós conseguíssemos pensar um pouco mais biblicamente a respeito do nosso papel como mulheres no mundo de hoje e no mundo de qualquer época. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vocação da mulher é algo permanente. Algumas coisas na palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus, é eterna. A única coisa que caiu e que não vale mais para nós são as leis cerimoniais e civis. Todas elas apontavam para Cristo. Então, a lei moral permanece, os princípios da lei civil permanecem, né? E toda a palavra de Deus é eterna, atemporal, acultural. Não depende da cultura, não depende da era, não depende do país, porque é a palavra de Deus. Então, uma coisa que nós precisamos entender quando começamos a falar sobre isso é que a nossa identidade como mulher e o valor que nós temos e que damos a nós mesmas deve ser extraído da palavra, não do mundo, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Então, não é o mundo que tem que dizer o que tem valor para mim, qual é o meu valor, quem sou eu. Não é o mundo, é a palavra de Deus, né? O calibre do mundo para ferir isso aí está alterado por causa do pecado, por causa da malignidade do pecado. E aí nós vemos que, aos olhos do Senhor, o nosso valor, a nossa identidade, a nossa dignidade estão relacionados a termos a imagem de Deus em nós, como nós vimos ontem, né? Fomos feitos, homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus. Então, esse é o nosso valor. O nosso valor é um valor intrínseco. O que isso significa? É um valor por ele só, não é por algo atribuído de fora. Nós temos valor porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí, quando nós olhamos para a mulherada ao nosso redor, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também, nós vemos que as ideias estão enlouquecendo a mulherada, né? As ideias que o feminismo trouxe tá fazendo com que a mulherada dê um bug geral, né? O pessoal tá enlouquecendo. Por quê? Por que a mulherada hoje está à beira de um ataque de nervos? E você deve conhecer várias assim. Porque foi colocado sobre o ombro da mulher muita responsabilidade. Nós precisamos ser muitas coisas hoje. Muitas, para sermos aceitas. Só que a gente precisa aprender a ver o que é que Deus requer de nós, não o que o mundo requer de nós. Então, hoje, para você ser uma mulher que se aceite, que tenha valor, você precisa ser independente, porque a mulher não pode depender de um homem. Muitas de vocês já devem ter ouvido essa frase até dentro de casa. Minha filha cresça e tenha um emprego para não depender de homem, né? Então, ela precisa ser independente, ela precisa ter uma carreira de sucesso, ela também precisa ser uma boa esposa, uma boa mãe, ela precisa ter uma casa linda e organizada, ela precisa fazer todos os cursos de coach do Instagram para que ela possa, né, para que ela possa ser brilhante, não perder nenhum detalhe, ela precisa fazer curso de congelamento, ela precisa olhar aquela doida da... Como é que é o nome dela, gente? Mary Kondo? Gente, aquela mulher é doida. Eu fui assistir um vídeo dela e o povo fala tanto. Eu falei, eu não acredito não, que ela está agradecendo a peça de roupa que ela está dando. Muito obrigada por me servir. Eu falei, meu amigo, e tem gente que perde tempo ouvindo isso. Então, a gente tem que ser tudo isso. A gente tem que ser politicamente antenada, tem que ter opinião sobre tudo. A gente precisa fazer uma pós-graduação, a gente precisa viajar de férias com a família, a gente tem que ser magra, a gente tem que ser bonita, a gente tem que ter sempre um sorriso no rosto. A gente tem que ser muita coisa. A Nancy Leigh DeMoss, no Mentiras em que as Mulheres Acreditam, ela diz assim: a maioria das mulheres que conheço não se sente invencível, como o movimento feminista diz que a mulher é, empoderada. Pelo contrário, muitas delas lutam com sentimentos de inadequação e insegurança.
Mas a maioria das mulheres que eu conheço está cansada. Muitas vezes sentem-se incapazes de administrar os diversos papéis que desempenham e equilibrar as diversas responsabilidades que carregam. Eu não sei quantas de vocês se sentem como um malabarista, com vários pratos na mão, tentando não deixar nenhum cair e quebrar. A verdade, continua ela, é que nenhuma mulher pode realizar todos esses papéis de forma efetiva. Mais cedo ou mais tarde, algo ou alguém vai sofrer. Porque, gata, você é uma só. Isso é uma verdade que não vai mudar jamais. Você não é duas, você é uma só. Então, a ideia é, qual é a sua prioridade? Onde está o seu coração? O que a sua vocação feminina está lhe chamando a fazer neste momento da sua vida? Então, nós precisamos sempre nos perguntar qual é a nossa prioridade. E se você é casada, eu já te respondo qual é a sua prioridade, porque isso não é você que escolhe. Lembra que nós estudamos ontem? O movimento feminista diz que é a gente que escolhe o que a gente vai ser, né? Lugar de mulher é onde ela quiser, né? Mas a Bíblia, ela nos dá um norte. A Bíblia nos dá um norte. A Bíblia não vai dizer para você qual é a faculdade que você precisa fazer. Ela não vai dizer para você quanto você precisa ganhar num mês. Ela também não vai dizer para você que tipo de comércio você deve ter. Mas ela diz a você que você precisa ser 3 coisas, como mulher, descritas lá em Tito, capítulo 2. Você tem que ser uma boa esposa, você tem que ser uma boa mãe, e você tem que ser uma boa dona de casa. Isso é para todas. E as que não se casaram, o papel delas, e a gente vai ver isso nesse estudo aqui, o papel delas como solteiras, algumas mulheres vão ficar solteiras a vida toda. Eu não sei se vocês sabem, mas a Nancy Leigh DeMoss casou um dia desse, aos 50 e poucos anos. Ela era solteira, abraçou todo esse ministério ainda solteira. Todas nós temos esse chamamento para o cuidado da família. Todos nós somos filhas, mesmo que não sejamos mães. Todas nós cuidamos da família, independente da nossa situação. Então, a mulher, primeiramente, é aquela que é ajudadora, auxiliadora. Essa é a sua prioridade. Nancy Leigh DeMoss diz assim: Deus criou a mulher para ser ajudadora do homem. Lembram do texto que a gente leu ontem? Eu não vou ler de novo, porque a gente já leu ontem, 1 Coríntios 11, que a mulher foi feita por causa do homem, foi feita para o homem. Está escrito lá, se você não acredita, você abre e lê. É verdade. E aí ela diz, a sua vida deve centrar-se nele, e não a vida dele nela. Ela foi feita do homem para o homem e dada de presente por Deus ao homem. Por isso, o nosso papel é tão importante, porque ele está ali esperando o nosso auxílio, nós o completamos. Então, dito isso, que somos primeiramente auxiliadoras, a gente precisa colocar a nossa cabecinha no lugar, precisamos começar a pensar sobre isso. Como é que o mundo vê isso? Vou dizer para vocês, teve uma pesquisa feita pela revista Times, e ali foram descritas as mulheres mais emblemáticas do mundo, as 10 mais. E ali tinham mulheres de todas as carreiras e profissões, e do esporte, inclusive. Uma alpinista, uma dona de um time de beisebol, uma magnata fashion. Mas não tinha nenhuma mulher ali que fosse elogiada e colocada naquela lista por ter sido uma mulher como a Bíblia manda. Nenhuma mulher nessa lista foi louvada porque é casada há muitos anos com o meu marido, porque criou filhos que são produtivos na sociedade, porque eram singelas, gentis, porque eram recatadas.
porque amavam os seus filhos, porque mantinham suas casas limpas e organizadas. Sabe por quê que não tinha nenhuma citação a esse tipo de mulher? Porque esse tipo de mulher não tem valor aos olhos do mundo. Vocês sabem o que Simone de Beauvoir dizia? Ela dizia que o trabalho de uma dona de casa não redunda em nada de bom para a sociedade. Aí eu brinco com as meninas, né? Certamente ela tinha alguém para lavar o banheiro dela, né? Porque se não tivesse, ela ia rapidinho descobrir que o trabalho da mulher redunda, sim, bem para a sociedade. Né? Mas ela falava isso de uma forma jocosa, de uma forma debochada, né? Como feminista que ela era, como uma mulher completamente fora de qualquer padrão moral, como ela era, né? Querendo desmerecer qualquer trabalho que a mulher executasse dentro do lar. Então, até que ponto nós devemos nos perguntar? Nós temos sido levadas por essas mentiras do mundo, pela visão do mundo de valor. Até que ponto? E aí nós vamos entender, se nós entendermos isso, quem é que afere valor a nós, e o que é valor aos olhos do Senhor, então nós vamos poder entender qual é a verdadeira influência da mulher na sociedade. E vamos descobrir que o lugar onde a mulher exerce toda a plenitude do seu chamado é na sua vocação no lar. Seja como filhas obedientes aos pais, que honram seus pais, seja como auxiliadora idônea do seu marido, ou como aquela que vai cuidar da futura geração, da próxima geração da Igreja de Cristo. A mulher ela é chamada para ser guardiã do lar, são termos que a Nancy Leigh DeMoss usa. Guardiã do lar, nutridora e geradora de vida. Toda mulher tem essa função. Toda mulher foi chamada para isso, independente de se você já foi casada, hoje não é mais, é uma viúva, é divorciada, nunca se casou. Independente disso, toda mulher é chamada para ser cuidadora, geradora de vida em todos os sentidos. Isso se estende a você que é solteira. Então, isso eu quero só fazer um chamadinho a você que é solteira. Não fique esperando você se casar para desempenhar a sua vocação. Você pode fazer isso hoje. Hoje você pode começar ajudando sua mãe. Né? Eu gosto muito daquele meme de Facebook, né? Quer mudar o mundo, mas não arruma a cama. Né? Adoro. Porque é bem assim a juventude. Né? Tem 1000 ideias revolucionárias, conhece um monte de teologia, mas não lava uma louça. Né? Então, você, como filha, você já pode começar a exercitar este padrão de cuidadora e de geradora de vida, ajudando sua mãe dentro de casa, assim, cuidando dela, né? Fazendo com que a sua reputação seja uma reputação de boas obras. Lembra o que Paulo fala para as mulheres solteiras? Ele diz que a mulher casada cuida das coisas do mundo, e aí, quando ele fala das coisas do mundo, ele está falando de coisas seculares, não está falando de coisas pecaminosas. E de como agradar ao marido. E a solteira? De como agradar ao Senhor. Então, você que é solteira, você não tem autorização para usar a sua solteirice para fazer o que você quer, para ter sucesso na sua vida. Você também é chamada para usar a sua solteirice para o Senhor, como as mulheres casadas também são. Né? Então, dado esse oizinho para as mulheres solteiras, eu volto a dizer a você, a missão de toda mulher, casada, solteira, viúva, divorciada, é afetar a sociedade por meio da influência da família. Esta é a forma que nós afetaremos a sociedade de forma mais contundente. Lembra que eu disse ontem do pequeno para o grande? É dessa forma. Essa frase que eu vou dizer agora é atribuída a Abraham Lincoln, eu não sei se realmente é dele. Ele dizia, a mão que embala o berço governa o mundo. É uma frase muito conhecida. Por que ele diz isso? Porque é de dentro dos nossos lares que vão sair os grandes homens, as grandes mulheres que vão mudar o mundo, seja na política, seja com avanços na medicina, seja criando filhos e cuidando do marido. De um jeito ou de outro,
A maior influência sobre a terra, seja para o bem, seja para o mal, vem de dentro de casa. Por que o mundo está do jeito que está, gente? Doido do jeito que está? Porque as mães e os pais... Eu não vou falar para os pais, porque os pais não estão aqui. Vou falar para as mães. Porque as mães abriram mão do seu papel, abriram mão de educar os seus filhos. Então, nós precisamos nos lembrar que a nossa esfera de ação primeira é o lar. E é ali que nós devemos investir. E daqui por diante, no tempo que nós ainda temos, nós veremos como é que nós podemos brilhar o nosso caráter piedoso nessa sociedade de trevas, exercendo a nossa vocação como mães. E na segunda palestra, nós vamos falar um pouco sobre você como dona de casa e, consequentemente, como esposa, né? Então, a primeira forma que eu queria compartilhar com vocês é dizendo que você afeta a sociedade, o teu lugar primordial na sociedade, em primeiro lugar como esposa, nós vamos falar disso depois, é como mãe. E não só, e aí eu vou falar de novo para aquelas que não têm mais filhos ou que nunca terão filhos. Não é só filho gerado. Porque você que não tem filhos gerados, você é mãe de muitos filhos na igreja também. Ou dos seus sobrinhos, ou dos seus netos, né? Então, por isso que eu falei, isso é para todas nós. Toda mulher tem esse chamado e essa vocação. Mas eu quero falar especificamente para aquelas que têm ou ainda terão filhos. Embora nós estejamos desempenhando um trabalho grande, ele não é reconhecido. O seu trabalho de mãe nunca vai sair numa manchete de jornal. Nunca. Você nunca vai ganhar uma plaquinha do mês como melhor mãe de Fortaleza. Você não vai ganhar, porque esse é um trabalho que ninguém vê. O contrário as pessoas veem, né? Quando são filhos que as mães são ausentes e que não se comprometem, aí a escola tem que chamar, né? Aí aparece que ela não faz o que ela devia fazer. Mas nós que fazemos não seremos vistas. Embora a gente talvez nunca vá para um campo missionário ou nunca seja reconhecida numa grande empresa, quando estamos criando filhos e estamos ensinando os nossos filhos a amar ao Senhor, essa recompensa vai durar mais do que a nossa própria vida. Eis a importância da geração de filhos. Por isso, porque eles vão dar continuidade não só ao nosso nome, e isso é muito presente na Bíblia o tempo todo, como isso é importante, mas mais do que isso, eles vão dar continuidade à nossa fé. Nós nunca vamos receber prêmios por isso aqui nesse mundo, mas a nossa influência continuará depois que nós morrermos. Eu gosto sempre de citar Ted Tripp numa palestra dele, que eu tive o privilégio de assistir pessoalmente, em que ele dizia que, quando os filhos eram pequenos, ele olhava os 5 filhos brincando e ele pensava, 5, não sei se são 5, mas ele olhava os filhos e ele pensava, onde eles estarão na 4ª ou na 5ª geração? Como será que vão estar os filhos dos filhos dos filhos? Será que todos eles vão permanecer fiéis ao Senhor, crentes, batalhando pela fé, que uma vez foi entregue aos santos? E quando ele pensava isso, e seus filhos eram pequenos, ele diz que ele pensava assim, eu não estarei mais aqui. Eu não vou ter essa resposta. E eu não vou poder fazer nada por eles. Mas por essa geração eu posso. Então eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance para que esses filhos sejam criados para a glória de Deus, de forma que a próxima geração seja criada por eles da mesma forma e assim sucessivamente. Então, criarmos filhos para Deus é uma semente que fica plantada nesse mundo, mesmo depois que você se vai. Qualquer outra coisa vai passar. Porque isso é um plantio para a vida eterna. Qualquer outra coisa fica por aqui. Dizem que Alexandre o Grande disse que queria ser enterrado com as mãos para fora do caixão, para que todos ao redor dele vissem que ele estava indo sem levar nenhum dos seus tesouros para outra vida. Isso é uma lição para nós. Todo título que você tiver,
todo o reconhecimento profissional que você tiver, todos os apartamentos que você comprar, todas as viagens que você fizer, cessa no momento em que você fecha os olhos. Esse benefício tem tempo determinado. Os bens até podem ficar alguma geração, mas a qualquer momento podem ser perdidos, porque bens e dinheiro vão e vêm. Mas ensinar os seus filhos a amar e a temer ao Senhor vai permanecer. Esses dias eu estava pensando na minha avó. Minha avó morreu tem uns 12 anos. E era uma mulher crente, uma mulher de oração, uma mulher que sempre que a gente chegava na casa dela, ela estava lendo um salmo para a gente, cantando um hino para a gente. Era uma mulher que temia o Senhor. E aí eu pensei, eu estava com saudade dela, e eu lembrei da minha neta. Eu pensei, bom, os meus filhos conheceram a bisavó, amavam e têm boas lembranças. Mas a Elisa e a Rebeca não conheceram. Para a Elisa e para a Rebeca, a minha querida avó vai ser só uma foto de uma velhinha. Elas não têm referência. Mas elas foram profundamente afetadas pela vida da minha avó. Porque a minha avó afetou a vida do meu pai. O meu pai afetou a minha vida. Eu afetei a vida dos meus filhos. Os meus filhos estão afetando a vida dela. Entendem como isso funciona? Então, mesmo que eles nunca venham a conhecê-la, eles estão colhendo os frutos e o benefício da fidelidade dela ao Senhor. E nós devemos desejar isso. E a diferença entre aqueles que temem ao Senhor e aqueles que não temem ao Senhor nas suas gerações vão ser sentidas anos a fio. Eu trouxe para vocês, se você jogar isso aqui na internet, você vai achar fácil, uma pesquisa sobre os descendentes de Jonathan Edwards. Eu não sei quantos de vocês já leram sobre isso. É muito interessante. Muito interessante. Foram pesquisados 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. Dentre eles estavam 3 presidentes de universidades, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores universitários, 75 oficiais do Exército e Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, governantes de estados, diplomatas, pregadores e missionários também, a gente já leu. E tinha um homem do seu tempo chamado Max Jukes, que era um famoso ateu, que frequentemente debatia com Jonathan Edwards, debatia suas ideias e seus discursos, que viveu uma vida ímpia, se casou com uma jovem ímpia, era alcoólatra, não parava em nenhum emprego, e os seus descendentes sofreram as consequências. 310, ele teve 540 descendentes. Você já começa a ver a diferença aí, né? Jonathan Edwards, 1.394, no mesmo período de tempo que ele teve 540. Já nos dá uma ideia de como o povo de Deus precisa florescer e crescer. Viu, meninas? Tenham filhos. Desses 500 descendentes de Max Jukes, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos, 100 alcoólatras e mais da metade das mulheres foram prostitutas. Repara que o impacto dos pais na vida dos filhos é tão gigantesco que impacta a sociedade. Ter filhos que não são criados aos pés do Senhor é prejuízo para o governo. É prejuízo para o país, é prejuízo para a polícia, enche presídio. Por isso a nossa preocupação deve ser tão grande, porque a gente está visando esse mundo e o porvir. A gente está visando as duas coisas. Então, mães, o maior legado que você deixará nesse mundo não é como o povo fala, né? Plante uma árvore, escreva um livro e tenha filhos. Esquece o livro, esquece a árvore e cria filhos. Porque esse é um legado que permanece. Eles podem esquecer o seu nome,
Eu acho tão interessante como os homens gostam sempre de voltar a Babel, a torre, querendo construir bem alto para fazer o seu nome ser célebre. Mas rápido cai em esquecimento. Rápido. É só você conversar com um menininho hoje e falar de César o Grande, ele vai falar, quem? Tutankhamon. Quem? Tem um nome na história. Não faz diferença nenhuma. Alguém conta, alguém lê num livro, mas morreu, acabou. E o nosso legado como mães é um legado que fica. Nancy Leigh DeMoss, ela diz, ser mãe ou pai é um chamado elevado e santo. E não há ocupação mais exigente. Eu sempre brinco com as meninas que ser mãe não é para preguiçosas. Para ser mãe, você precisa ser batalhadora. Você precisa ser diligente. Você precisa dormir pouco. A gente vai ver um pouquinho sobre isso quando a gente falar da mulher de Provérbios 31 na outra palestra. Né? Então, como pais, nós somos autoridade sobre nossos filhos, só que tem um probleminha aí. Nós não somos autoridade porque nós somos autoridade. Nós somos autoridade porque essa autoridade nos foi delegada por Deus. Então, você não está fazendo um trabalho para você. Você está fazendo um trabalho em nome de alguém. E quem determinou esse trabalho? Disse como? Na sua palavra. Por isso é tão sério, por isso é tão grave. Né? Então, nós como mães precisamos nos lembrar o tempo todo, você é autoridade sobre os seus filhos em nome de alguém. Então, você tem que pensar em como este alguém quer que você exerça essa autoridade. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. O objetivo da disciplina que nós vamos imprimir nos nossos filhos não é só fazer com que os nossos filhos nos obedeçam para não correr risco ou para você não passar vergonha. O objetivo dessa disciplina é que eles entendam que obedecer a você é obedecer a Deus. Porque quem foi que mandou o seu filho obedecer a você? Deus. 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Uma lei moral, está de pé. Está em vigência. Então, se Deus mandou, quando o seu filho não obedece a você, ele está automaticamente desobedecendo a quem? A Deus. Ele está afrontando ao Senhor. Entendam isso. Entendam que qualquer outra coisa que você faça nesse mundo tem valor por pouco tempo. E ensinar os seus filhos a obedecer a Deus tem valor eterno. Entendam isso. Vejam como isso é precioso. Veja como a gente tem filhos, a gente esquece que nós estamos gerando almas que são viventes, eternas, que vão viver diante de Deus ou em juízo para sempre. Então é uma responsabilidade muito grande que nós temos com a alma futura deles e a responsabilidade que nós temos com a nossa igreja, com a igreja de Cristo e com a igreja local. Porque quando nós damos filhos a Deus, nós estamos contribuindo para o crescimento, como ele é chamado? Orgânico. Os teólogos chamam de crescimento orgânico da igreja. A igreja crescendo e florescendo. Isso é uma obrigação e um chamado nosso, mas é um chamado também para que eles sejam obedientes ao Senhor. E como essa obediência precisa ser? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Essa obediência precisa ser sem pirraça, sem você ter que ficar ameaçando, sem demora. Se não for desse jeito, nós não podemos chamar de obediência. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que uma ordem que é dada é uma ordem que deve ser obedecida imediatamente. Não é assim o nosso relacionamento com Deus? Lembre-se sempre disso. O espelho do nosso relacionamento com os nossos filhos é o relacionamento de Deus conosco.
Esse é o espelho. Como é que Deus faz com seus filhos? Ele dá a sua lei, e quando os seus filhos não cumprem a sua lei, eles são disciplinados. Hebreus 12. É como um pai que disciplina seu filho. E o que o autor de Hebreus diz sobre aqueles que estão sem disciplina? Eles são bastardos. Sabe o que é ser bastardo? Filho ilegítimo. Ninguém liga. Tanto faz. Mas seu filho não. O seu filho você quer que ande certo, quer que ande correto. O filho dos outros você não se mete. Né? Então, essa obediência que nós vamos desenvolver nos nossos filhos, notem, vai servir para que eles obedeçam a Deus e vai servir para que ele ajude a professora, a polícia. Porque ele vai obedecer a você hoje, mas ele vai obedecer à professora, ele vai cumprir as leis, ele vai ser um cidadão. Entendem que o tempo todo são essas duas visões que estão diante de nós? O porvir e o agora? A sociedade, o mundo. Por que vocês acham que o mundo não está mergulhado no caos total? Por nossa causa. Porque a igreja está aqui. Porque a igreja está salgando o mundo. E a criação de filhos faz com que isso se perpetue, se propague, cresça. Criar filhos para que façam diferença, para que seja um freio na corrupção moral da nossa sociedade. Por isso que ter filhos é bênção. Por isso que ter filhos, como diz lá o Salmo 127, Salmo 128, né? É herança do Senhor, é um presente. Eu sempre brinco com as meninas, né? Eu imagino que se um dia você tivesse uma tia que morasse na França, de repente você recebesse um telefonema, menina, sua tia infelizmente faleceu. Ela deixou uma herança de alguns milhões para você. Você pode dar um pulinho aqui na França para buscar? Ops! Estou indo agora. Ou alguém diria, não, obrigada. Tem muito problema já para ganhar dinheiro. Quero não. Não, por quê? Porque herança é uma coisa boa. Galardão, prêmio. Filhos são prêmios do Senhor. É galardão, é herança. Né? Então, como é que nós lidamos com essa herança e com esse prêmio? À luz da palavra de Deus. Precisamos ensinar aos nossos filhos que os pecados que eles cometem não são contra nós em primeira instância é contra o Senhor. Um puritano dizia assim: nunca me deixe esquecer que a crueldade do pecado reside não tanto na natureza do pecado cometido, e sim na grandeza da pessoa contra quem ele é cometido. Então, qualquer pecado merece a morte e o inferno, porque é um pecado contra um Deus santo. Então, precisamos ensinar isso aos nossos filhos, desde cedo. Precisamos ensinar os nossos filhos a não seguir os desejos do próprio coração. Que coisa difícil. Como é difícil você ensinar uma criança de 2 anos de idade que ele não pode fazer o que ele quer. Quem tem filho pequeno sabe disso. Que você gasta algumas noites chorando, sem dormir, orando, pedindo que o Senhor te dê sabedoria para que você ensine essa criança a não fazer somente aquilo que ela deseja. Você precisa ensinar o seu filho desde muito cedo que o desejo dele não conta, que o que conta é a obediência. Não é assim conosco? Pense em você como uma jovem solteira que se apaixona por um rapaz da sua universidade. Lindo, gato, gentil, bem-sucedido, só não é crente. Só falta ser crente. O que se estabeleceu aí? Não foi uma luta? Não foi uma batalha? É dessa batalha que a Bíblia fala o tempo todo. Da nossa carne militando contra o nosso espírito. Ou contra o Espírito Santo de Deus que está em nós. Por quê? Porque a nossa vontade é fazer uma coisa e a Bíblia diz não. Olha que lição para os nossos pequenos. Ensiná-los a negar aos desejos dos seus próprios coraçõezinhos e submeterem a sua vontade à vontade dos seus pais. Isso dá trabalho, gente. Isso precisa de vara. Sem vara a gente não consegue terminar esse chamado.
Então, ensine isso à criança. Se tem uma coisa que você deve ensinar a seu filho, e aí você estará afetando a sociedade através desse ensino, ensine ele a se frustrar. Ensine-o a lidar bem com o não. E aí, vamos dar uma salva de vaias para a disciplina positiva. Porque a disciplina positiva diz que você não pode dizer não aos seus filhos, que você não pode tolhi-lo de determinadas coisas, mas a Bíblia diz não o tempo todo. Lembra dos 10 mandamentos? 8 começam com não. Deus diz não. Deus diz não. Então, nós, como pais, precisamos aprender a dizer não e ensinar os nossos filhos a aceitar e se dobrar a nossa vontade de bom grado. E aí, quando você fala de tudo isso, você pensa, uau, que trabalho. Lembra do que eu disse? Ser mãe não é para as preguiçosas, é para as corajosas. Sabe por quê? Porque essa é uma missão que não pode ser dada a outras pessoas. Você não acha nenhum versículo na Bíblia que diga: avós, ensinem as crianças, avós, inculquem a seus filhos. O tempo todo onde há ordenanças para as crianças é: pais, 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 não provoqueis vossos filhos a ira, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado no caminho, andando. Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. É essa a ideia, de geração em geração, os louvores e as grandezas do Senhor sendo transmitidos. Essa é uma responsabilidade sua, como mãe, irrevogável e intransferível. O que nós temos feito hoje? Nós temos terceirizado a educação dos nossos filhos. Quem educa os nossos filhos são creches, babás, avós, tias, escolas. Quem precisa educar o seu filho é você. Deus vai requerer da sua mão. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Isso vai ser pedido de volta. Esse tesouro que nos foi entregue, essa herança que nos foi entregue, vai ser pedida de volta. Então, todas essas ordens que nós vemos na palavra de Deus, elas são dirigidas aos pais. Salmo 78 diz assim: ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Do que ele está falando aqui? Da palavra de Deus, da lei de Deus, como um todo. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. É uma ordem. Então, criar filhos, acima de tudo, é ensiná-los a respeito do Evangelho. É ensiná-los a obedecer por amor a Cristo. Então, o objetivo de criar filhos que se submetam à nossa autoridade é que mais tarde eles se submetam à autoridade de Deus, que eles estejam acostumados a não fazerem o que eles querem, mas a fazer o que Deus manda, porque eles tinham isso em casa. E agora, reflita comigo na sua vida cristã. Não é assim o tempo todo? Não é assim, não é essa luta todo o tempo? Você quer se irar. A Bíblia diz que não pode. Você quer voar no pescoço de alguém. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é mansidão e domínio próprio. Você quer, sei lá, comer primeiro e o melhor. A Bíblia diz que você deve servir. O tempo todo nós estamos lutando com aquilo que nós temos desejo. É porque quando a gente fala em desejos carnais, a gente só pensa em imoralidade sexual, né? Mas não, desejo carnal é tudo isso. Todo pecado que aflora e que vai contra a palavra de Deus. O tempo todo, esse é um exercício da vida cristã. O tempo todo nós precisamos mortificar o nosso eu e precisamos recorrer ao Senhor e fazer aquilo que o Senhor... E isso é criar filhos para Deus. É dessa forma que nós vamos impactar o mundo com filhos que se dobram à palavra de Deus. Então, nós não vamos criar filhos que não pequem. Não é isso. Nós vamos criar filhos que, quando pecarem, vão se dobrar à repreensão. Que dificuldade hoje
Né? Eu sei que aqui tem algumas esposas de pastor e vocês sabem melhor do que ninguém o que eu estou falando. Que dificuldade quando um pastor precisa chamar um membro da igreja e dizer: meu irmão, você está errado, você está em pecado, você precisa mudar. Qual é a atitude desse irmão? Opa, ninguém manda na minha vida. Espera aí. Deixa eu fazer o que eu quero fazer. O que esse membro, hoje adulto, não aprendeu em casa? A engolir a vontade dele e fazer o que tem que ser feito. Foi isso que ele não aprendeu em casa. E aí ele vai reproduzir isso na igreja, na sociedade, no trabalho dele, com a polícia, finalmente, porque ele não aprendeu isso em casa. Mas como é que nós podemos fazer isso? Deus nos deu meios para nós fazermos isso. Deus nos deu meio para lidarmos com os nossos filhos de forma que eles aprendam a, mesmo quando errarem, se dobrarem à disciplina de Deus. Aquele livro que eu citei ontem, A Família da Aliança, de Van Groningen, ele diz assim, que a aliança de Deus com o seu povo engendra um contexto dentro do qual nós fazemos uso diligente dos meios que Deus nos dá. Por quê? Porque a ideia que a gente tem é a seguinte: bom, filho de crente é crente. Vai ser uma coisa automática. Não é bem assim. É claro que a promessa é para vós e para vossos filhos. Os filhos estão incluídos no pacto da aliança de Deus com o seu povo, sim. Mas aquele que estabeleceu esse pacto deu condições. Aquele que estabeleceu um pacto disse por onde você deve andar na criação dos seus filhos. Não é um passe de mágica. Não é um pó de pirlim-pim-pim. Bom, nasceu aqui em casa, pronto, está salvo, é eleito. Não é assim. Né? Então, o mesmo Deus que requer os nossos filhos, porque os nossos filhos são dele. Vocês lembram lá da história de Moisés e Zípora, com Gerson, que Deus foi para matar Moisés, e aí ele correu e circuncidou o menino, porque Zípora não queria deixar, por causa, né, que era sangrento, um ritual sangrento. O que era aquilo ali? Era Deus dizendo: esse filho é meu. Então, os nossos filhos não pertencem a nós, pertencem ao Senhor, é dele. É dele. Então, por isso nós devemos fazer da maneira como Ele ordena ricamente na sua palavra. Nós não podemos tirar, da mesma forma que nós não podemos tirar do mundo o nosso padrão de feminilidade, o nosso valor como mulheres, a gente também não pode tirar do mundo o padrão para criar filhos. A gente não pode tirar do mundo o que eles pensam e a maneira como eles acham, porque a Bíblia descreve rica e fartamente. E se você só se lembra de um versículo sobre esse assunto, minha amiga, vai estudar. Porque tem uma penca. Tem muito texto bíblico falando sobre isso. E aí eu separei alguns meios que Deus normalmente costuma usar para trazer os filhos do pacto a Ele, para trazê-los à conversão, e queria compartilhar com vocês. Eu sei que tem outros, mas eu escolhi apenas alguns para falar. Em primeiro lugar, pais piedosos. Pais crentes são instrumentos para que os filhos se convertam. O tanto que você ama e teme ao Senhor vai se refletir na vida do seu filho. Não queira que o seu filho seja um crente que você não é. Não queira que o seu filho ame ao Senhor mais do que você. Você é meio barro, meio tijolo, é mais ou menos, você quer que os seus filhos amem muito e temam muito ao Senhor. Porque você precisa ser exemplo. Ele não vai amar o que você não ama. Um dia eu estava na casa de uma amiga muito querida em São Paulo. E em São Paulo eles gostam muito de café. Porque é frio, né? E aí essa amiga minha, toda vez que ela senta para conversar, tomar um cafezinho? E aí o marido chega, bora fazer um café? Ela, já fiz, senta aqui, vamos tomar um café. Aí conversa, vou passar outro cafezinho. E eu não ligo tanto para café, mas o tempo todo eles bebendo café. Um dia eu estava na casa deles conversando, passa a Sarinha, a filha deles, ela tinha uns 3 anos na época. Ela falou: mamãe, a gente podia passar um cafezinho, né? Eu falei: gente, nunca os meus filhos me pediram café.
Porque eu não ligo para café. Eles não aprenderam a gostar de café. Exemplo pequeno, bobo, que você pode ver fartamente no seu dia a dia, de coisas que os seus filhos aprendem a amar ou a detestar simplesmente porque você ama ou porque você detesta. Então, o exemplo dos pais para impactar a vida dos filhos, para que a sociedade, o mundo seja impactado através do evangelho na vida deles, é gigante. É gigante. Você ama o dia do Senhor? 4º mandamento. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. O último é do Senhor. Ou o primeiro, no nosso caso. Primeiro dia, domingo. Você ama esse dia? Você se envolve com esse dia? Você está presente no culto? Você está presente na escola dominical? Ou qualquer chuvinha é desculpa para você não ir à igreja? Seu filho também vai dar desculpa um dia. O quanto você respeita o pastor da sua igreja? Ou você fala mal da sua liderança à mesa? Seu filho está aprendendo. Entende? Ele vai amar o que você ama e vai respeitar o que você respeita, mesmo que você nunca chegue para ele e fale dessas coisas propositivamente, eles vão pegar isso no ar. Então, o primeiro instrumento poderoso são pais piedosos. O segundo instrumento que eu considero muito importante também, e aqui não está em ordem de importância, é o culto doméstico. É um instrumento importantíssimo na vida dos nossos filhos para a conversão, para a catequização dos nossos filhos, para que eles conheçam a fé dos seus pais. Não deixe o seu filho ouvir o evangelho apenas aos domingos, porque, embora seja o dia mais glorioso da semana, é um. E os outros? Ninguém prega o evangelho para ele? Ninguém ora com ele? Ninguém ensina as doutrinas bíblicas para ele? Ou você é aquela mãe que acha também que culto doméstico é a hora de botar a criança para dormir? Culto doméstico é aquela hora que você botou o pijaminha, ligou o ar-condicionado, escovou o deitinho, bota todo mundo na cama à meia luz para ler uma historinha baixinha da Bíblia para ele dormir. Isso não é culto doméstico. Isso aí é contar a história para o filho dormir. É outra coisa. Você pode fazer à vontade. Mas o culto doméstico é um momento onde, deliberadamente, você está ensinando o evangelho para o seu filho. Então, ele precisa estar acordado. Eu sei que é uma delícia você contar uma historinha e, quando você menos perceber, ele já está dormindo. Vou finalmente jantar com meu marido. Mas esse não é o momento do culto doméstico. Então, você pode ler um livro da Bíblia com ele. Isso é outra ideia também. Nós temos a ideia de que culto doméstico é uma coisa para criança. Não é. Culto doméstico é uma coisa para família. Tenha a idade que seus filhos tiverem. Não tenha filhos. Culto doméstico é uma coisa da família. Então, marido e mulher, só tem marido e mulher, juntos, tirando um momento por dia, todos os dias, para lerem a Bíblia juntos, para orarem juntos, para cantarem um hino de louvor ao Senhor juntos. Isso demonstra o quê? Que naquele lar, naquela família, existe um Deus e que ele é lembrado durante o dia todo. Mas, naquele momento, em especial, ele é adorado como família. A família adorando ao Deus daquela família. Isso é tão importante para os nossos filhos. Isso, inclusive, é um ensino para eles se portarem na igreja. Porque quando eles estão ali, olha, a palavra de Deus está sendo lida. Ó, silêncio, abre a Bíblia. Estamos lendo a Bíblia. Vamos orar? Fecha o olhinho. Essas coisas a gente ensina em casa. Então, não perca essa oportunidade. Hoje vocês têm tanto material, gente, eu quebrava tanta cabeça há 30 anos atrás, porque não tinha material em português. Hoje tem tanta coisa, tem tantos catecismos lindos, tantas músicas ensinando as perguntas do catecismo, tanta literatura boa. Aproveitem. Outro meio que Deus usa, a igreja, o culto, a pregação, a comunhão com o povo de Deus, estar com o povo de Deus.
Isso é um meio que Deus usa. Então, não deixa teu filho ficar em casa. Traz o teu filho para a igreja. Toda oportunidade que você tiver de estar com o povo de Deus, esteja com o povo de Deus. Traga as crianças da igreja para a sua casa. Deixa elas dormirem na tua casa. Vai fazer bagunça? Arruma depois. Deixa que ele experimente a comunhão e os benefícios do povo de Deus. Isso vai ser tão importante para eles quando eles começarem a chegar à adolescência. Porque quando eles chegam à adolescência, eles começam a ver que eles são diferentes das outras crianças. Que todas as crianças podem namorar, né? Podem ir para a balada, podem beber ou se drogar, né? Os pais não mandam neles. E aí eles olham para eles e falam, gente, eu sou um ET. Gente, mas minha mãe não deixa fazer nada disso. Eu já tenho 15 anos e eu não mando no meu nariz. E todo mundo lá na minha escola aos 12 já é dono do nariz. Quando ele é acostumado a estar no meio do povo de Deus, ele tem amigos no meio do povo de Deus que têm uma criação igual. E isso é consolo para ele. Então, ele se junta com esses amigos em obediência a você. E o último meio que eu queria compartilhar com vocês, né? Então, nós vimos os pais piedosos, o culto doméstico, a igreja, o culto, a pregação e a comunhão com o povo de Deus e o correto uso da vara. O uso da vara também é um meio através do qual Deus quer salvar os nossos filhos. É um instrumento que Ele elegeu. O texto de Provérbios 22:15, abre aí comigo. Provérbios 22:15. Diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Afastará quem da criança, gente? A estultícia. Ó, a gente precisa saber ler português, viu? Precisa saber o original, o grego e hebraico, não, mas vocês precisam saber ler português, viu? A gente precisa entender o que o texto está dizendo. A estultícia está ligada e, segundo Matthew Henry, o que quer dizer isso aqui? A estultícia estar ligada, ele diz que existe um nó de amor entre a alma humana e o pecado. É como se eles fossem casados. É isso que quer dizer, a estultícia está ligada ao coração da criança. Está entretecido, entrelaçado ao coração da criança essa estultícia. E a estultícia significa tolice, e aí, especificamente, se referindo ao pecado, né? Mas a vara da disciplina afastará essa estultícia da criança. É pelo uso da vara que as crianças vão desistir de ser obstinadas. Porque ela vai dar de encontro a você, você vai disciplinada. Aí ela vai dar de novo, você vai disciplinar de novo. Aí ela vai dar de novo, com menos força, você vai disciplinar de novo. Ela vai falar, colegas, acho que não vai ter jeito, acho que eu tenho que obedecer. Acho que não vai ter bom futuro para mim. Era uma coisa que eu sempre dizia aos meus filhos. Seja inteligente, criança. Não doeu a varada que a mamãe deu? Pensa! Mas sabe por que eles não conseguem pensar? Porque a estultícia está ligada ao coração da criança. É forte. O desejo de fazer a sua própria vontade é muito forte. E a vara vai ajudar a subjugar esse desejo. Provérbios 13:24. Isso aí é para a gente, é só uma pequena amostra para a gente entender que quando a Bíblia fala sobre vara, ela está falando de vara mesmo, ok? Não é no sentido figurado, não, é literal. Provérbios 13:24. O que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. O que o mundo diz? Que quem ama o filho não faz uma coisa dessa, não disciplina o filho. A Bíblia diz o contrário. Aí a gente precisa escolher a quem a gente vai servir. Se a Deus ou se ao mundo. Essa palavrinha aqui, aborrece, no original significa odeia. Então é mais forte do que a gente supõe. Porque o que retém a vara, ou que deixa de usar a vara, odeia ao seu filho. E o contrário, quem ama, o disciplina. Disciplina quando?
cedo. As mães sempre me perguntam, quando é que ele já tem idade para levar varinha? Falei, meu bem, tem idade para desobedecer, para fazer pirraça, para te afrontar? Já tem idade para ser disciplinado. Não interessa que idade é essa. Se ele já sabe pecar, então ele também já tem que saber ser corrigido. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Esse texto é sensacional, porque aí a gente vai entender qual é a diferença entre disciplinar com vara e surrar. Porque disciplinar com vara não é surrar, não é machucar, não é arriar uma criança, não é tacar chinelo onde pegar pegou. Não é como as pessoas... Isso aí é caso de polícia, né? Queimar, quebrar uma criança, isso é com a polícia. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de exercer a vara, e isso inclui varinha, sim, no lugarzinho específico, com uma força cuidadosa. Então, a vara e a sabedoria, a vara e a disciplina dão o quê? Sabedoria. Olha que coisa incrível. A criança vai aprender a ser sábia porque ela vai aprender que ela precisa ouvir a instrução da sua mãe, porque a vara é acompanhada da instrução. Não é um momento de você descarregar as suas frustrações do dia. Não é um momento de você espancar a criança porque você está irritada, está de TPM. Não é isso, isso não é disciplina bíblica. Isso é pecado contra seus filhos. Então, a vara usada da maneira correta e a disciplina vão dar sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, venha envergonhar a sua mãe. E eu não preciso falar sobre isso, né? Todos vocês já devem ter visto muitos exemplos de mães envergonhadas, não apenas por filhos pequenos, mas por filhos adultos. Provérbios 29, 17. Corrige teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. E, por fim, Provérbios 23, dessa série de versículos falando sobre a vara, Provérbios 23, 13 e 14. Esse aqui, se você quiser escolher um versículo para provar que vara, é literal, você pode escolher esse aqui. Não precisa usar os outros. Pode usar só esse aqui. Os outros também provam, mas esse aqui, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Não morrerá. Está falando de fustigar, de açoitar. Esse é o significado da palavra. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Gente, que texto! Olha que texto incrível. Por quê? Porque é a vara e a disciplina que dão sabedoria para que ele faça escolhas corretas, para que ele mude o coração dele, para que ele mude a chavinha do coração dele para a obediência. Mas essa disciplina precisa ser em amor, como nós já falamos, né? O seu alvo é levar o seu filho ao arrependimento. O seu alvo não é extravasar a sua ira. Tem hora e tem lugar certo, né? A disciplina não é um momento para você humilhar o seu filho. A disciplina deve ser reservada, deve ser longe dos olhos e dos ouvidos de todo mundo. Não é um momento de gritaria, mas é um momento de falar baixo. Eu contei ontem para vocês de uma amiga muito querida que eu tenho lá de Recife, uma americana chamada Lia Lehman, que tem 7 filhos, homens. Ela é impressionante. Eu vou contar uma coisa dela, 2 coisas dela para vocês. Um dia nós estávamos na igreja dela e ela, na época, ela tinha só 6. Ela tinha só 6, ela não estava grávida do 7º ainda. E eu tinha ido na igreja dela a primeira vez, então estava ela e pastor Douglas, seu esposo, sentados no primeiro banco. E todos os 6 filhos ali. Quando terminou o culto, e os meninos prestam atenção no culto, e ia cochichar com o pai fazia... E aí eles olhavam para frente. Quando terminou o culto, aí eu pensei, são meninos diferenciados, né? Devem ser uns santos, né? Porque os meninos, para ficar quietos, os 6 ali no primeiro banco, o que é isso? Que família é essa? Quando o pai disse, terminou o culto, o pastor deu a bênção,
Aí eu vi que os meninos deles eram iguais aos meus. Correndo, gritando, pulando banco, iguais aos meus. Só que são domados, como um cavalo selvagem. Não deixa de ser selvagem, mas ele obedece. E aí esses meninos estavam na porta da igreja, correndo, brincando com todas as outras 30 crianças, e a mãe chegou para chamá-los, para perguntar se eles queriam um bolo, que ia ter bolo lá atrás. E ela fez, gente, desse jeito. Pense, 30 crianças correndo na porta da igreja, um monte de gente conversando. Estava eu e minha nora paradas na porta, e ela chegou e falou assim, Limans, come on. Nesse tom, vieram os 6. E a minha nora falou, misericórdia, tia, o que é isso? Vieram os 6 imediatamente. Eu falei, que vergonha que eu senti, embora eu já tivesse filhos criados. Nunca que isso acontecia comigo. Mas por quê? Provavelmente porque eu fui frouxa muitas vezes. Eles sabem que ela só vai falar uma vez. Porque se você disser para o seu filho que quando você contar até 3, ele só vai vir no 3, né? Se você contar até 10, ele só vai vir no 10. Agora, se você ensinar ele que a sua voz é a voz mais importante do universo, e que quando você chamar o nome dele, ele precisa parar o que ele está fazendo para vir ver o que você quer, ele também vai aprender a parar o que ele deseja para ouvir a voz de Deus um dia, para ouvir a repreensão da palavra de Deus. Quando aqueles meninos vieram olhar para aquela mãe, a primeira coisa que eu pensei foi, esses meninos vão aprender o quanto a palavra do Pai é importante. Eles vieram. E lá na casa deles, quanto mais bravos eles estão, mais baixo eles falam. Isso também foi assim na minha cara. Porque quantas vezes eu lutei contra esse pecado e eu tive que pedir perdão para eles, porque me irritei, alterei a voz. E Lia fala assim, vem aqui. Ela fala assim, ela fala em inglês, né? Olha para o seu coração. E o menino faz assim. Eles sabem que o negócio ali é sério. Vocês entendem que eles aprendem com a gente o tanto que eles têm que respeitar a gente? Por isso que eu fico brava com mãe que diz assim, esse menino é terrível. Mulher, foi tu que fez ele ser assim. Esse menino é sem educação, jura? É mesmo? Eu não aguento esse menino, ele é isso, ele é isso, ele é aquilo. Mas é você que está formando ele, então trabalhe para que ele seja o contrário disso. Então a vara não é para humilhar, não é para gritar, é para ser em amor, é para ser baixo, é para ser dócil, é para ser firme e doce ao mesmo tempo. E a disciplina precisa ser um instrumento de reconciliação. A disciplina não é um momento para você bater na criança, extravasar toda a sua raiva e tchau. A disciplina é para que você mostre a ele onde ele errou. A disciplina só deve ser dada quando você o advertiu, né? Você explica para ele que aquilo é errado, que ele não pode mais fazer aquilo. E quando ele fizer, você vai discipliná-lo. Eu falo muito sobre esses pontos bem detalhadamente no livro. E também, depois, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode conversar, você pode escrever para mim, a gente conversa mais um pouquinho. Mas uma coisa importante que você precisa saber, a disciplina é um instrumento de reconciliação. É o momento de você conversar, orar e acolher o seu filho. Porque é isso que Deus faz conosco. Deus não nos disciplina e nos coloca na geladeira. Não é? Eu sempre cito o exemplo de Davi. E é um exemplo que eu amo. Quando o profeta Natan vai repreender Davi. E Davi cai em si. E vê que ele estava vivendo em pecado aquele tempo todo. E aí ele diz, pequei contra o Senhor. E Natan diz, o Senhor já te perdoou. Mas a espada nunca vai se apartar da sua casa. O que você fez, as ocultas vão se fazer nos cimos dos palácios. Da sua casa vão se levantar
filhos contra você. Entende? Ele sofreu a consequência do pecado dele, mas ele foi amado. A primeira coisa que Deus disse a ele foi, que Natan disse a ele foi, Deus já te perdoa. Olha que coisa incrível, olha que coisa diferente de você falar com seu filho. Não fala comigo, mamãe está muito aborrecida com você. Né? E ficou uma semana sem falar direito com o menino para ele sentir. Não é isso que Deus faz. Deus açoita e traz para junto de si. Essa é uma figura muito usada por pastores de ovelhas, por isso nós somos comparados com ovelhas. Eles quebravam a perninha da ovelha rebelde, botavam ela aqui, ó, e agora ela tinha que caminhar junto do pastor. E ele mesmo matava o ferimento da perninha daquela ovelha. Essa é a imagem. Essa é a imagem. Então, nós precisamos fazer desse momento um momento em que nós possamos sair daquele lugar de disciplina com o nosso relacionamento restabelecido, restaurado. Por quê? Porque ele saiu debaixo daquele guarda-chuva da obediência, da proteção, e você está trazendo ele de volta. E agora está tudo bem. Ele já teve o que ele merecia, ele já entendeu que ele não precisa fazer mais, e agora vocês podem sair em paz. E caminhando para o final, eu quero dizer para você, que é mãe, que você deve escolher a vida. E não, quando eu digo isso, eu não me refiro apenas a não abortar, ou a não querer ter filhos, né? Também devemos ser militantes contra o aborto e devemos ser militantes a favor da vida e a favor de que o povo de Deus tenha muitos filhos, mas eu não estou dizendo apenas isso. Eu estou dizendo que em cada momento em que você cuidar, em que você regar, em que você fizer crescer a vida interior da sua família, você está escolhendo a vida. Por isso, desempenhar esses 3 papéis, boa esposa, boa mãe, boa dona de casa, é essencial para a sociedade. Se você não for uma advogada tão brilhante, o mundo não vai morrer por causa disso. Se você não conseguir ser uma engenheira de destaque, o mundo vai continuar caminhando do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Você pode ser, você pode não ser, tanto faz. Mas uma boa esposa, uma boa mãe e uma dona de casa vão afetar o mundo profundamente, porque vão fazer com que sua família seja sal da terra e luz do mundo. E eu vou terminar com um texto da Nancy Leigh DeMoss. Já viu, né? O mico que eu vou pagar se um dia ela fizer uma conferência aqui no Brasil. Vou falar, eu só falo de você nas minhas... Ela vai pedir direitos autorais. Ela vai falar, mulher, vem cá. Tu só fala de mim. Dá para tu dar uma palestra que seja tua? Não, não dá. Porque ela é muito certeira, ela vai muito direto no alvo. E ela diz assim, as mulheres que cuidam de suas casas e da vida das outras pessoas, todos os dias, estão escolhendo a vida. Em cada refeição que preparam, a cada pilha de roupa suja que lavam, a cada ida ao supermercado, à escola, ao dentista, às aulas de piano, ao treino de futebol, à loja de calçados, a cada palavra de encorajamento que dizem, a cada hora da noite que passam ninando uma criança doente ou assustada, a cada disputa que arbitram, a cada momento que passam brincando de Lego, pintando, ajudando com um problema de matemática, lendo uma história da Bíblia ou ouvindo um marido ou um filho descrever seu dia, a cada momento que passa intercedendo para o crescimento espiritual e pela proteção da sua família. Dia após dia, elas estão construindo uma casa, sendo doadoras de vida e estabelecendo uma base e construindo um memorial que vai sobreviver para as gerações vindouras. Elas estão honrando o seu Criador da melhor forma possível. Meninas, não acreditem no feminismo. Não acreditem. Ouçam a Deus na sua palavra. E Ele está dizendo que o seu papel como esposa, mãe e dona de casa é de um valor incomensurável no reino eterno de Deus. Que Ele nos ajude a arrancar essas mentiras do nosso coração todo dia, um pouquinho.
e a encher a nossa cabeça das verdades do Evangelho, e que nós possamos honrar o nosso Criador com as nossas famílias. Vamos orar? Senhor, nos dá graça de não nos importarmos com o que outras pessoas pensam a respeito da condução da nossa família ou da maneira como nós estamos gerindo a nossa vida, mas nos dá uma importância suprema no nosso coração e na nossa mente. A opinião do Senhor, aquilo que o Senhor designou para que nós façamos com a nossa vida nessa terra. Nos lembra, Senhor, o tempo todo que somos peregrinas em terra estranha, que estamos vivendo aqui por um período de tempo tão curto, tão curto, tão curto. Nos ajuda a ter a eternidade diante dos nossos olhos, Senhor. A mirar a glória de Cristo em tudo que nós fazemos e pensamos, e que todos os nossos investimentos, ó Deus, sejam investimentos futuros no reino de Cristo. Senhor, nos ajuda a gastar a nossa vida, a nossa saúde, as nossas noites de sono, a nos gastar, a nos acabar, por causa da nossa família, dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso marido e do teu reino. Nos ensina o quanto isso é precioso aos teus olhos, ó Pai. O quanto é nada para o mundo, mas o quanto isso é precioso para o Cordeiro de Deus. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor nos revelou isso na tua palavra. E te louvamos porque ela é a nossa regra segura para todos os tempos, para todas as eras, para qualquer uma de nós. Nós te louvamos por isso, porque é a verdade do teu Evangelho exposta a nós de forma farta na tua palavra. Nos ajuda a agarrar esse Evangelho e a viver por meio dele, Senhor, todos os dias da nossa vida, em cada pequena coisa que façamos. Em nome de Jesus. Amém.